É uma alegria a gente estar na presença do Senhor. Eu fico imaginando aqueles que estão perdendo esse privilégio, achando que estão fazendo muito. Na verdade, eles não estão fazendo nada, porque não tem Deus. Não tem a intimidade com aquele que era, que é e há de vir. Então eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no seu capítulo 5. E a gente vai falar de um tema conhecido, de um texto conhecido, mas como se trata das Escrituras Sagradas, ela mesmo diz que ela é fonte de vida. Ela sempre está jorrando, mas não joga uma água passada, é sempre algo novo. Capítulo 5, versículo 3, 4, 5, 6, 7. Quem puder ficar em pé. Diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Jesus era mestre, ele ensinava, além de ele ser exemplo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Só até aí. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso, como foi o primeiro momento quando foi aberto este culto orando a Ti, o segundo momento quando estivemos Te louvando, adorando através das canções que foram oferecidas a Ti, o terceiro momento quando nós tivemos a oportunidade de expressar nossa gratidão e também cumprir com a Tua palavra na fidelidade, entregando dízimos e ofertas. E agora este momento em que vamos estar meditando nas sagradas letras. Senhor, alcança o nosso coração, alcança o nosso íntimo, alcança o nosso interior. Muda, Senhor, a forma como enxergamos certas situações, porque a Tua palavra nos faz mudar a nossa visão, o foco dos nossos pensamentos, o foco dos nossos sentimentos, porque a Tua palavra é viva e a Tua palavra é eficaz, e ela revela que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, junta e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Isto quer dizer, Deus quer mudar o nosso foco. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Obrigado. O tema de hoje é aproveitando a segunda chance recebida de Deus. Pedro estava num barco de pesca, o seu barco. Porém, ele tinha pescado a noite toda e não pegou nada. Ele chegou à beira da praia com o barco vazio, e ele, além de ter o barco vazio, ele estava exausto, porque eles tentaram a noite toda. É diferente quando você faz alguma coisa sabendo de que você já tem o resultado, você cansa menos. Agora, quando você vai, tenta, será, aumenta o cansaço, o desgaste é maior, porque a expectativa fica sempre naquela intensidade, e a gente acaba, no final de uma série de tentativas, a gente acaba desgastado, exausto.
chegando à exaustão. Saiba, Pedro, nesse barco de pesca, vazio, descobriu, através desse momento de vaziez do seu barco, ele descobriu a maravilha de aproveitar uma segunda chance, atentando para a palavra de Jesus. Às vezes a gente tem alguns fracassos, a gente acha que vida cristã é uma vida sempre de vitórias. Não, mas tem fracassos. Pedro, nessa primeira tentativa que ele fez, ele fracassou, não pegou nada. E o que ele estava fazendo? Ele estava pescando o sustento para a casa dele. A gente fracassa, só que a gente não admite o fracasso, a gente não admite que não deu certo. Pedro estava frustrado. Frustração existe, gente. Pedro estava desgastado, exausto, porque ele tentou, mas não conseguiu. E ele não fez porque queria fazer, ele conhecia, ele sabia o que estava fazendo. E o maior desgaste é quando você sabe que está fazendo alguma coisa e você não tem o resultado daquilo que você tem experiência e sabe que poderia e deveria acontecer. Aí o desgaste é muito maior, a exaustão é muito maior. E eu quero dizer para você, eu não sei qual é a situação, em que estado você se encontra, mas não pare, não desista, tente novamente com Deus. Deus sempre nos dá uma segunda chance. A multidão na praia era tão numerosa que Jesus precisou de espaço. Então Jesus pregou do barco de Pedro e pediu para Pedro afastar um pouquinho o barco da beira da praia para poder falar, para alcançar aqueles que estavam ouvindo. Depois que Jesus trouxe a sua explanação, trouxe o seu ensinamento, ele pediu para Pedro levá-lo. Diz: Pedro, vamos lá voltar a pescar, eu quero que você pesque de novo. Pelo que Jesus disse, Jesus estava perto, estava junto. Jesus não fala, você vai lá e vê se... Não, e a pescaria não era na beira da praia. Eles pescaram a noite inteira, mas lá no meio. Entende-se que Jesus foi junto. Disse: Pedro, vamos lá, vai pescar de novo. O apóstolo Pedro, ele estava cansado, pois ele havia tentado a noite toda pescar alguma coisa, mas ele não pegou nada. Com certeza, Pedro teve a princípio a seguinte dúvida: o que Jesus sabe sobre pesca? Eu nunca vi Jesus pescando com rede, nem com vara, com nada. O que ele sabe? Isso passou no pensamento dele, pela forma como ele respondeu: sobre tua palavra, pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou tentar. Eu vou tentar. Certamente o coração de Pedro demonstrou muita insegurança, tanto que diz: eu vou porque o Senhor está falando. Por mim, foi a noite toda. A praia estava cheia de gente, e ele, e nem nós, queremos passar vergonha. Pedro estava constrangido. Os pescadores, todo mundo estava aí, não estava sozinho pescando, tinha um grupo, dois grupos, dois barcos, e ninguém pegou nada. E todos eram pescadores experientes, e eles não foram alto mar para quem sabe tem peixe. Não, eles sabiam que era época de peixe, que normalmente ia ter peixe, senão não iam dois barcos. Foram dois barcos.
Mas pela insistência de Jesus, Pedro cedeu dizendo: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Esse foi o momento de verdade para Pedro, a ponto dele dizer: tentarei de novo, do seu jeito, Senhor. Levanta a sua mão direita. Sim, o que você tem feito até agora é do seu jeito, mas a segunda chance que Deus te der, seja do jeito de Deus. Não use os seus recursos, passe a usar os recursos de Deus. Não use a sua experiência, mas seja levado pela palavra, e a palavra que traz resultados. Diz: eu tenho experiência da minha vida. Não, eu sei como é que é isso. Mas isso é experiência sua, mas você fracassa com toda a experiência. Mas se você der chance, se você fizer do jeito de Deus, as coisas mudam. As coisas são diferentes. Quando Pedro lançou a rede, a palavra de Deus diz que a pesca foi tão grande que o barco quase afundou. Às vezes, saiba, preste atenção, às vezes a gente só precisa tentar mais uma vez, mas não do nosso jeito, mas do jeito dele. Por isso que é importante conhecer as sagradas letras, porque aqui é o jeito dele. A minha criação, a minha formação, seja acadêmica, seja ela que for, qualquer formação, é do jeito dos homens. Pedro aprendeu a pescar, ele não foi para um curso de pescaria, ele aprendeu a pescar pescando. Ele aprendeu os ventos que aconteciam, que eram vários tipos de vento, se era para pesca ou se não era, se era para usar o barco ou não. Ele sabia, ele pegou essa experiência. E ele estava ali com os demais pela experiência. E nós estamos aqui, na situação que estamos, não foi porque nós estamos na tentativa, foi por experiência. E aí fracassamos. E uma dessas experiências que a gente enfrenta, a gente fracassa. E eu creio que Pedro estava confiante. A lua cooperava, tudo cooperava. Então, olha, pega outro barco, vamos mais gente, porque vai dar muito peixe. E eles pescaram a noite toda, tentaram, e não pegaram absolutamente nada. A experiência dele não trouxe peixe. A sua experiência, às vezes, a minha experiência, não traz resposta, não traz milagre, não se confirma nada. Pensa isso. Às vezes precisamos tentar de novo, mas com Jesus no barco. Para de fazer as coisas ao seu jeito, você sozinho. Falhas, elas são fatais somente se deixarmos de aprender com elas. Elas passam a ser fatais. Aprenda com as suas falhas. Pedro aprendeu quando ele fracassou na pesca, mas ele deu ouvido à voz de Jesus e ele deu a volta por cima. Você pode dizer comigo: está chegando o momento de eu dar a volta por cima. Eu gostaria que você fosse assim, como se tivesse jantado. Está chegando o momento de eu dar a volta por cima. Pedro deu a volta por cima. Ele não pescou nada. Não tinha pescado nada, zero peixe. O outro barco, talvez
a Bíblia não fala, mas se a gente for olhar o diálogo, ô Pedro, você não falou para a gente ir porque era uma noite? Não, você foi por quê? Porque você sabia que tinha tudo para ter peixe, mas não teve. O que eu entendo por isso? Com isso, existem situações que elas são lógicas, mas Deus quebra a lógica para Ele se fazer presente na minha vida. A minha vida, quando eu tenho muita autossuficiência e vivo só de experiências, a minha tendência é fracassar. Eu preciso ter a interferência dele. Saiba que ao longo da trajetória de nossa vida, cometemos erros, cometemos acertos, mas quando falhamos, dependendo da situação, queremos parar, pensamos em desistir, porque falhamos. Não se esqueça, você é servo, filho de Deus, mas todos nós falhamos. Todos nós. Não pense que você não vai falhar porque você agora é do Senhor. Não, você falha, eu falho também. Pedro conviveu com Jesus 3 anos e falhou quantas vezes? Muitas vezes. O homem falha. Por quê? Porque Jesus, você e a sua natureza. E a nossa natureza é pecaminosa. E aí a gente falha. O exemplo claro disso foi quando Pedro cometeu o grave erro, negando Jesus 3 vezes. Quando Jesus foi preso. Ninguém foi pego de surpresa. Ninguém foi pego de surpresa. Jesus disse: vamos embora aqui, está na hora minha, chegou a minha hora, eu vou me pegar hoje. Todos sabiam, mas Pedro negou. Quando perguntaram se ele fazia parte do grupo, ele disse: não conheço esse homem. Que nem sei, não, pelo amor de Deus, não conheço não. Ele falhou 3 vezes. Pedro precisou recomeçar, e o Senhor Jesus o ajudou nesse recomeço. Deus está pronto, disposto a ajudar você e a mim a recomeçar. A gente pensa logo em desistir, mas sempre há uma segunda chance. Deus quer que eu e você recomecemos. Sabe que assim como devemos perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, assim também devemos saber que sempre haverá uma segunda chance para recomeçar. Sempre. Não, a gente já fala, perdão. Não, mas recomeçar também faz parte. Deus é misericordioso para todas as áreas. A experiência, a Bíblia conta várias experiências. O pai que tinha 2 filhos e um filho foi embora, mas o pai não desistiu. Olha quantas falhas esse filho cometeu, quantos erros. Mas quando ele chegou lá no fundo do poço, ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Os trabalhadores do meu pai estão lá comendo, bebendo, vestindo, dormindo, não estão passando frio, eu estou aqui passando fome e frio, longe, sozinho, isolado, rejeitado. Eu vou levantar e vou voltar. E quando ele voltou, o pai estava aguardando de braços abertos. O pai lhe deu uma segunda chance. Deus é um Deus de segunda chance. Você não precisa falar assim: agora acabou. Não acabou não. Seu coração está batendo? Tá. Você tem entendimento? Sabe o que está pensando? Sabe o que está acontecendo? Então você tem chance. Você tem a oportunidade de um novo recomeço. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu sei como é que está mais ou menos a minha, né? Que ela muda toda hora, né?
Mas saiba que todos os dias sempre haverá uma segunda chance. E por quê? Primeiro, porque Deus nos vê todos os dias. Observe o que ele diz para o povo de Israel, que estava prestes a possuir. Da Deuteronômio capítulo 11, versículo 11 e 12. Mas a terra que passais a possuir, Deus falando para o seu povo, é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás águas. Versículo 12: terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Deus estava preparando aquela terra chamada Canaã, a terra prometida, mas ele disse: aquela terra que está lá, eu estou cuidando todo o tempo, e quem entrar lá vai ser cuidado também. Deus, ele é poderoso. Deus não prepara nada, Deus não prepara emboscada, Deus não prepara calabouço. Quando você fala assim, mas como é que Daniel foi para a cova dos leões? Mas não foi Deus que preparou. Mas como é que aqueles homens, Sadraque, Mesaque, Abednego, três homens, eles foram para a fornalha? Mas não foi Deus que preparou a fornalha. Deus agiu na fornalha, Deus agiu na cova, mas ele não preparou nada disso. Deus usou as circunstâncias. Preciso ter essa consciência que Deus usa as circunstâncias para nos provar, para a gente fazer uso daquilo que nós temos, e às vezes deixamos encostado, que é a nossa fé. E aí Deus usa as circunstâncias. Está escrito que é uma promessa de Deus, de que Ele cuida da terra todos os dias, e que os seus olhos estão sobre ela todos os dias. Da mesma forma, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida e sobre a minha vida todos os dias, que sejam bons ou sejam maus, sejam bons ou ruins. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus tudo vê, gente. Não é só a onisciência, Ele vê. Ele vê. Ele sabe quem é quem. A gente se frustra, a gente diz assim, não pensava, meu Deus. Mas Deus não se decepciona, Deus não se surpreende, porque Ele vê tudo, sabe de tudo, sabe de todas as coisas. E é diante dessa realidade de Deus, nós podemos nos alegrar, pois Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Saiba, Deus está olhando para você todo o tempo, todo dia. E se Ele está olhando todo dia tem como nós recomeçarmos, porque Ele está olhando. Afinal, se os olhos do Senhor nos veem todos os dias, se entende que há sempre a chance de recomeçar. Muitas pessoas podem nos abandonar no decorrer da trajetória, mas os olhos do Senhor nos acompanham todos os dias. O Senhor conta os nossos passos todos os dias, sonda o nosso coração todos os dias, e tem prazer em nós ou tristeza todos os dias. Ele sabe da nossa história, Ele enxerga nossas dificuldades, Ele conhece as nossas lutas.
e também Ele conhece as nossas vitórias. Deus olhou Davi, cuidando das ovelhas do seu pai. Deus contemplou Davi, vencendo o urso, tirando das garras a ovelha que estava com o urso. Deus viu Davi vencer o leão, tirando das garras. Deus contempla. Deus viu, olhou em Davi excelência comportamental, responsabilidade. Até então Davi não tinha tido uma experiência com Deus. Ele tinha um compromisso e assumiu o compromisso com responsabilidade de cuidar das ovelhas do pai dele. E Deus viu. Por isso Deus, quando chamou, falou para Samuel que já havia um homem segundo o seu coração. É por aquilo que ele estava vendo em Davi. Deus não interferiu em nada, Deus via. E quando Ele vê, Ele escolhe. Saiba que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada. Segunda coisa, sempre há oportunidade de recomeçar, porque Ele está sempre olhando. Diante da oportunidade dada pelo Senhor, será possível mudar hoje mesmo até. A gente fala assim, amanhã, a partir de amanhã vai ser diferente. Não. A mudança tem que ser no mesmo dia. Na hora que eu tenho essa consciência, na hora que eu reconheço, eu disse, hoje a minha vida vai mudar. Eu vou mudar essa forma de pensar. Deus, a Pedro não disse para Jesus, disse amanhã, dá para ser amanhã à noite, não. Está cansado, deixa para amanhã, a gente vai lá pescar. Não, ele estava cansado, exausto, mas ele disse, sobre a tua palavra eu vou lançar de novo. E Pedro não estava descansado, Pedro estava cansado, exausto. A Bíblia fala que estava exausto, mas ele atentou para a palavra de Deus. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. O que Deus está falando para você é para hoje. Não é para depois nem para amanhã. Não é para quando você acordar disposto. Não é quando o seu coração falar assim, agora vai. Não, é sobre a palavra. Querendo ou não querendo, coração inclinado ou não inclinado. Mas se Ele está falando, faz agora. Muitas pessoas acham que não podem viver uma vida abundante em Cristo, simplesmente porque elas acham que não conseguem mudar, porque acham que não conseguem se libertar dos seus vícios, dos seus relacionamentos tóxicos. Mas o apóstolo Paulo, ele nos mostra, através daquilo que escreveu Lucas em Atos dos Apóstolos, que é possível mudar. Qualquer um de nós pode mudar, desde que a boa mão do Senhor esteja conosco. Veja o que Lucas escreveu no livro de Atos, capítulo 26, versículo 4 e 5. Não precisa abrir. Quanto à minha vida, desde a minha mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus o conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim quiseram testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Mas Paulo mudou. Olha quem era Paulo, gente. Se você tem assim, será que eu tenho alguma chance? Todas. Totais chances. Se você está aqui, é porque você tem a oportunidade de recomeçar, de aproveitar a segunda chance. Não da forma como você chegou,
mas sair daqui sob a orientação, sob a palavra de Deus no seu coração. Você pode dizer glória a Deus? Quem era Paulo? Paulo matava e perseguia cristãos, mas ao se encontrar com o Senhor no caminho de Damasco, ele teve a sua vida totalmente transformada. De perseguidor ele passou a ser perseguido. Ele aproveitou essa chance. Isso nos mostra que é possível mudar. É possível mudar ainda hoje. Saiba que Deus tem encontrado você no trajeto da sua vida. Você não veio, você acha que veio aqui, não tinha nada para fazer, eu fui lá na igreja. Não, ele te esbarrou no caminho. E você está aqui hoje, porque Ele induziu você a estar aqui. Você só precisa pedir ao Senhor que Ele ajude no processo e ser intencional em querer mudar. Você quer mudar? Tem gente que sabe que precisa de mudança, mas não quer mudar. Não, mas deixa assim mesmo. Sabe que precisa, mas não quer. Não vai dar em nada. Não é ter consciência, é ter atitude. Não é ter conhecimento, é ter decisão, é mudar procedimento. Não, eu quero, eu preciso, então eu vou dar ouvido, dar crédito à palavra de Deus. Amém? Terceiro, todos os dias temos a chance de amar. E hoje nós estamos vivendo uma época que se fala muito de amor, mas se demonstra muito ódio. O alto índice de feminicídio não é amor, é ódio. O número de assassinatos porque alguém dá um movimento brusco e ele recebe um tiro na cabeça, no peito e morre, isso não é amor, isso é ódio. Isso é inversão de valores. Nós temos a chance de amar. E amar é uma decisão. Não é sentimento. Amar é uma decisão. E quando decido amar, eu exercito o sentimento de afetividade pela decisão que eu tomo. Todos os dias há uma segunda chance, porque todos os dias temos a chance de amar. E hoje está assim: não adianta que eu não te perdoo. Por quê? Desaprendeu a amar. Não adianta, eu já estou por aqui com você, não desaprendeu a amar. Pode ter uma ou outra pessoa que teve uma criação difícil, às vezes não foi criado pelos pais, ou se foi criado foi só pela mãe e passou, mas não faltou amor. Porque às vezes a mãe, sendo mãe e pai, ela tem que fazer tudo para suprir a ausência do pai, a ausência paterna dos filhos, e ela fica sempre no seu limite de estresse, de ansiedade. E às vezes a criança não entende, porque diz: mãe, por que você está fazendo isso comigo? Não é que ela não ama, é porque ela está tão sufocada, está tão estressada, está tão ansiosa, está com tanta coisa para a cabeça para resolver, porque ela tem que dar conta dos filhos e ela está sozinha, que às vezes a gente acha que ela não está amando, mas é por amor que ela às vezes se estressa.
mas eu preciso amar. Aprender a amar. Há pessoas que escolhem guardar a ira e o rancor. E essas pessoas escolhem não perdoar. E essa atitude de não liberar perdão faz com que elas estejam morrendo todos os dias. A falta de amor consome com as energias, consome com as nossas forças. E essa atitude da falta de perdão, coração cheio de ira, trava tudo na vida da pessoa. A pessoa não avança. Tudo que faz, empaca. Tudo que faz, dá errado. Sabe por quê? Porque não sabe amar. Não exercita o amor. E às vezes o primeiro exercício do amor é perdão. E às vezes eu não sei perdoar. E eu fico com a vida travada, bloqueada. E a falta de perdão consome quem não perdoa. Aquele que precisa do perdão e você não perdoa, para ele não acontece nada, para você morre. Porque você não exerce perdão. E aí, há algumas substâncias, uma delas é a dopamina, que ela vai vindo intensamente dentro do seu sangue, e ela vai te consumindo, ela vai te corroendo. Daqui a pouco você está doente. Por excesso de hormônios, por causa da ira, por causa da mágoa. E essa pessoa só conseguirá destravar sua vida quando ela resolver liberar o perdão. 2 João capítulo 1, versículo 5 diz assim: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Preste atenção, quando você libera perdão, não é que você tem que voltar a conviver. Ela continua sendo tóxica. O problema é você que não perdoa, porque aí você é intoxicado por aquilo que você não libera. Destrava aí o seu coração, destrava aí as suas emoções. O apóstolo João apresenta não um novo mandamento, mas apresenta um que já era conhecido, que nos amemos uns aos outros. Sabe que é possível recomeçar todos os dias. Quando amanhã, nós estamos de noite. Quando dá mais ou menos, agora nesse inverno, vai começar a clarear, 15 para as 6, 5 e meia, 15 para as 6. Isso está dizendo o quê? Recomeço de dia. Você pode dizer, nesse recomeço disso, hoje eu vou recomeçar. Hoje vai ser diferente. Hoje eu quero a interferência de Deus na minha vida. Eu quero essa segunda chance, nesse novo dia. Deus sempre nos dá uma segunda chance, porque temos a opção de amar. Se nós só pudéssemos amar somente nas coisas boas, Jesus não ficaria aqui 2 dias. Olha o que ele sofreu por amor. Olha o que ele suportou. Lá na cruz, pregado, angustiado, sentindo-se desprezado, cravo nas mãos, cravo nos pés, sentindo sede, coroa de espinhos, lança acometida ao seu lado, jorrando sangue. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí você fala, mas ele era Jesus. Tá, mas e você é você. Jesus, ele fez aquilo ali como homem, não foi como Deus. Perdoar é difícil, mas viver sem perdoar é muito mais difícil, porque intoxica, contamina, mata alguém. A escolha é nossa.
se guardaremos rancor em nosso coração ou não. Quarto, o final é melhor do que o começo. Em quarto e último lugar, sempre há uma segunda chance, porque o final é melhor do que o começo, como deixa escrito claramente no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 7, versículo 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Quem sabe você tem aqui tido um começo difícil e controverso, mas saiba que você está no meio de um processo, e o melhor é o final, e o que Deus pode criar na vida da sua vida até lá. Qual é a sua situação hoje? Se é de abundância ou se é de escassez? Mas não esqueça que tanto na abundância como na escassez, tudo isso é passageiro. E o que importa é a presença de Deus conosco. Tenhamos cuidado, administremos bem esses extremos. Pedro com Jesus fracassou no seu trabalho, mas ele atentou para a palavra de Deus e aproveitou a segunda chance. Talvez você esteja aqui e diz: ah, meu caso, uma certa ocasião, uma senhora conversando, e foi falado para ela, disse: não, Deus pode mudar a vida do seu marido, Deus pode mudar essa situação. Não, eu sei que Deus é poderoso, mas meu marido é muito difícil. Não, Deus pode, irmãos. Deus pode. Nós estamos diante de um Deus que não há nada impossível para Ele. Para Deus todas as coisas são possíveis, mas eu preciso criar essa esfera de possibilidade. E essa esfera de possibilidade é criada, é formada, ela se manifesta quando eu atento para aquilo que Ele me diz. E muitas vezes aquilo que Ele me diz está fora da minha realidade. Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, vamos pescar de novo. E você vai lançar a rede do lado que eu vou te orientar. Era uma possibilidade quase que zerada. Pedro passou a noite toda, mas ele disse: sob a tua palavra, Senhor, eu vou fazer. Estou cansado, estou exausto, mas eu vou fazer. E a Bíblia Sagrada, você leu, nós lemos junto, que encheu, foi vindo peixe, chamou outro barco, encheram os dois barcos, os barcos quase afundaram de tanto peixe. Sabe por quê? Ele aproveitou a segunda chance, atentou por uma coisa que não era possível. Ei, Deus não está contando com a lógica, Deus está contando com a sua fé. E às vezes a gente vive muito de lógica, mas Deus quer que você abra mão da sua lógica e atente para a fé, para aquilo que Ele disse. Coloca a canção Em Meio à Crise para mim. Eu gostaria que você pensasse nisso. Sejamos um ponto de equilíbrio. Na abundância, tenhamos cuidado, sejamos prudentes. Seja dirigido pelo Senhor. Na escassez, não permitamos que o desespero tome conta do nosso coração. Você pode chegar à exaustão, mas não o desespero. Quando Pedro viu que não havia pescado a noite toda, ele cansou, mas ele não se desesperou. Não se desespere. A exaustão pode fazer parte, porque você fracassou em alguma situação,
mas não se desespere. Pode soltar aí. Eu me rendo aos teus pés, pois não há melhor lugar onde eu possa ser curado, onde eu possa ser sarado. Eu me lanço aos teus pés, onde a dor irá passar e eu serei restaurado, e eu serei transformado. Diante da dor permaneço de pé, diante do medo permaneço de pé. Em meio às lutas não desistirei, diante de ti eu me curvarei. Diante da afronta permaneço de pé, em meio à crise permaneço de pé. Diante de Deus eu me curvarei, e da tua graça eu receberei. Eu me rendo aos teus pés, pois não há melhor. Vamos ficar em pé? Onde eu possa ser curado. Vamos cantar. Onde eu possa ser sarado. Eu me lanço aos teus pés, onde a dor irá passar e eu serei restaurado, e eu serei transformado. Diante da dor permaneço de pé, diante do medo permaneço de pé. Em meio às lutas não desistirei, diante de ti eu me curvarei. Diante da afronta permaneço de pé, em meio à crise permaneço de pé. Diante de Deus eu me curvarei, e da tua graça eu receberei. Eu não desistirei, eu creio na palavra do meu Deus, eu creio no poder do Senhor. E eu gostaria de convidar você para você colocar a mão sobre o seu coração. Eu não sei, de repente você nunca experimentou fracasso. Mas se você já experimentou fracasso e às vezes você chegou numa situação e disse: e agora? Estou cansado, estou exausto. O que eu faço? Eu gostaria que você atentasse para a palavra ao seu coração. Deus está vendo você. Deus conhece a sua debilidade, a nossa debilidade, a sua fragilidade, as nossas fraquezas. Deus nos conhece, Ele nos vê. Mas quantas vezes Deus nos deu a chance do recomeço e você não atentou? E às vezes a gente fala assim: mas será que Deus não me ouviu? Deus está falando com você e você não deu crédito. Sabe por quê? Porque não é aquilo que você queria ouvir. Deus está falando a você,
Só que não é aquilo que você gostaria de ter ouvido e que você tem ouvido da parte de Deus. Abra mão daquilo que você quer ouvir. Porque Pedro nunca, jamais imaginaria que Jesus ia falar para ele voltar a lançar a rede. Provavelmente ele percebeu: Jesus está vendo que eu estou muito cansado. Ele deve trazer alguma palavra mais para amanhã. Ele não esperava que era aquele momento. Pedro estava na exaustão. Pedro esperou Jesus falar daquele ensino para depois falar: vamos voltar para o mar. Olha só que situação. Mas Pedro, soube a palavra dele. Então, mesmo que você esteja exausto, exausta, mesmo que você tenha aguardado, esperado muito tempo, e você não vê nenhuma alternativa, atente para aquilo que Deus está falando para você. Dá crédito. Faça o que Ele quer que você faça. Não faça o que você acha que você tem que fazer. Faça o que Ele quer que você faça. Vença a lógica. Porque Deus quer mudar a nossa rota, a nossa história. Se Pedro não desse ouvido à voz de Jesus, ele passaria todos aqueles dias, porque nem todo dia é dia de pesca, passaria dificuldades com a família. Mas quando ele atentou para a voz, naquele momento, mesmo cansado, mesmo exausto, a história dele mudou. Havia muitos peixes. Então, não deixe para amanhã. Dê ouvidos à voz de Deus hoje. Deus tem falado com você e você disse: não é isso que eu quero ouvir. Mas Ele não está falando aquilo que você quer ouvir. Ele está falando aquilo que você precisa ouvir. E Pedro não queria ouvir o que ele ouviu, mas foi Jesus que disse: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E foi a melhor coisa que aconteceu na vida de Pedro. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que nos vê todos os dias. Os Teus olhos contemplam os bons e os maus, os dias bons, os dias maus. Tu és aquele que sonda. Tu nos conhece. Tu conhece e sabe da nossa fragilidade, das nossas limitações. Tu sabes, Senhor, Tu conheces que nós somos pó. E segundo a Tua palavra, ao pó nós retornaremos. Mas enquanto não retornarmos ao pó, enquanto estamos aqui nesse corpo, a nossa alma possa estar cheia da Tua presença, atentando para a Tua voz, para que possamos aproveitar segundo as chances que Tu tem nos dado, para que eu possa entender que não é aquilo que eu quero ouvir, é aquilo que Tu queres falar, porque Ele fala daquilo que eu preciso. Deus não fala para alimentar ego, Deus não fala para vingar ninguém. Deus fala disso: você não precisa disso, você precisa só lançar a rede na direção certa. É sobre a palavra. Que você possa viver sobre a palavra de Deus, que você possa liberar perdão sobre a palavra de Deus, que você possa decidir a amar sobre a palavra de Deus, que você possa ter a consciência de que Deus nos vê todos os dias, nos conhece todos os dias. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos ter uma semana enriquecida pela graça da Tua presença, que possamos dar liberdade para o Espírito Santo nos ensinar, e os ensinamentos do Espírito Santo muitas vezes nos contrariam, porque somos confrontados. Pai, ajuda-nos a ser melhores, ajuda-nos a viver uma vida como servo, como filho, como amigo de Deus, e não como adversário, e não como murmuradores, e não como questionadores, mas como amigos.
Senhor, ajuda-nos. Que a semana que estamos entrando seja uma semana diferente. Que eu possa refletir, pensar, analisar e dar ouvido à voz de Deus e fazer aquilo que eu preciso fazer segundo o que Deus nos diz, nos fala, para a glória de Deus Pai. Nos dê uma noite enriquecida, uma noite que a Tua presença seja ampla, seja intensa. Nos dê uma semana em que nós possamos aprender a contar cada momento, cada decisão, cada escolha, cada direção. Que nós possamos aprender a dar ouvido e identificar a voz de Deus através da Tua palavra. Tudo, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos. E eu declaro a Ti, Senhor, que em Ti nós somos mais do que vencedores. Eu quero entregar este culto nas Tuas mãos e dizer que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, e a igreja possa dizer...